Olá, pessoas birulibis da minha cabeça, fofoqueiros and desocupados. Essa é mais uma edição de Fofoca Extra. Obviamente que você tá vendo que eu não tô no estúdio, não tô maquiado, tô com essa cara de quem trabalhou o dia inteiro, porque eu não sou uma pessoa desocupada, né? Como muitos dizem. Mas tem mais gente para colocar aqui. Eu tenho que explicar algumas coisas primeiro. Bom, se você não me conhece, meu nome é Edu Honorato. Eu sou fofoqueiro e desocupado aqui e eu tô há alguns dias completamente viciado na Trindade do Mal da Izzy e da Nath e comecei a montar o meu quebra-cabeça mental, meu mapa mental. Isso aqui é um mapa mental dessa fofoca toda. Só que assim, na minha cabeça, isso funciona como se fossem átomos. Então você tem uma junção desse lado com o lado de cá, tem uma junção aqui de baixo que dá uma subidinha, mas para botar assim, né, nessa visão dimensional aqui, tem que ser assim. E aí eu tentei organizar algumas coisas, principalmente em relação a cores. Então eu coloquei em preto as pessoas que morreram, e aí eu coloquei as datas. Eu vou mostrar para vocês de novo, mas para vocês entenderem, em preto é quem tá morrendo, quem morreu, a data. Coloquei em roxo as causas das mortes, porque tem umas coisas meio estranhas, sabe? Tipo assim, um fentanil aqui, um zolpidem com propanolol ali, um propofol com benzo, umas coisas assim estranhas e soltas, sabe? Coloquei em vermelho as pessoas que já estão comprovadamente sendo escrotas, né? Coloquei em amarelo pessoas que podem ser vítimas, mas que podem ser comparsas também. Em roxo, pessoas que eu estou meio que duvidando. Ai, meu brinco caiu, meu brinco de vovó, peraí. E aí, ai, velho, quando se abaixa, dá uma merda. E aí coloquei todo mundo direitinho e aí vou fazer uma recapitulação para depois entrar no que eu quero falar hoje. Então peraí, vou ter que inverter isso aqui. Bom, eu queria dizer que a Post-it não está me patrocinando, tá? Eu tive que comprar post-its novos hoje porque os meus estavam acabando. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos ciúmes dos meus post-its. Então, depois vocês vão acostumar com essa imagem nova, mas a Lia, que morreu ali, a Catriona White, a Kim Porter, a Left Eye, o Tupac, na mesma posição quase que estava antes, alguns eu tive que mexer. O Big, aí aqui entrou Michael Jackson, Whitney e o Prince, né, com as questões que a gente já tinha discutido nos outros vídeos. E aí eu coloquei, por exemplo, a Lia morreu num avião nas Bahamas, mas ela está relacionada com a morte do TLC, que morreu de carro em Honduras. A Kim Porter, ela morreu de pneumonia lombar, mas tem a questão policial. A Catriona Wright, que eu peguei, ela foi de uma mistura de 3 medicamentos. A relação do Usher com Justin vem para aqui para cima, né? A da Cassie Ventura também abre um espaço ali. Deixa eu ver o que mais. Rihanna veio para cá. O Jay-Z entra aqui com a Beyoncé, Solange Rockefeller, Damon Dash. Aí tem um nome que eu esqueci. Eu acho que eu vou explicar assim, que eu vou colocar agora. Bom, tem algumas pessoas que talvez entrem nesse organograma aqui, nessa loucura. Uma delas vai ser a Oprah. E eu vou colocar a Oprah aqui porque cada vez mais tem aparecido uma história estranha que ligaria a Oprah ao boicote ao Michael Jackson, que ela teria ficado do lado do Didi. Eu não entendi essa parte ainda, mas eu ainda vou colocar. Outra pessoa que vai entrar aqui, que é muito importante, é uma mulher chamada Christina Krafala. Não sei falar esse nome não. Que eu sei que ela é escrota. Não, entre aspas, né? Quem é essa mulher aqui? Essa mulher é a assessora do Didi, que foi citada em um processo de que ela teria facilitado e tal. Então assim, hoje tem mais uma situação ali de 120 novas vítimas. Então vou colocar elas aqui. Essas vítimas descrevem o mesmo sistema e entende-se que a Cristina participou de um desses esquemas ou facilitou uma das situações. Mas se ela era grande manager, ela era chief of staff dele, a grande gerente da vida dele, ela saberia de algumas coisas. Aí quando eu falo, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão da perversão e do sadismo, é que a gente está falando de um modo de ataque que todo mundo confirma. Lá, Doll Richards é uma mulher que participou de uma banda, de uma dupla, de um trio, sei lá, com ele, processou ele, ela foi vítima dele, ela confirmou, o Little Rod confirmou, tudo isso que a gente tá falando, que a Jaiga White tá falando há muito tempo, todo mundo tá confirmando. Então, assim, essas 120 vítimas que muitas crianças e adolescentes, inclusive um caso que tá todo mundo apavorado, que é de um menino de 9 anos de idade,
que teria sido estuprado e violentado pelo Diddy e que hoje é um adulto e consegue falar sobre isso. Tem mais coisa entrando aqui, né? Aqui tem Mariah veio pra cá por conta da questão, né, do surto que ela teve com os 3 aqui, que a gente não entende, pode ser ou pode não ser. Mas o que já declararam hoje é que diversos atores e diversas empresas vão ser citadas no processo, incluindo empresas de hotéis, porque, né, acobertavam tudo. Muita gente aqui, muita gente. Deixa eu ver. Cassie veio pra cá. Ah, tem uma pessoa que eu vou anotar aqui, porque eu tenho que investigar ainda, que é o Kanye West. Porque eu lembro da história do Jay-Z que eu brinquei, mas tem uma relação do Kanye West que eu tirei ele daqui, porque eu li uma notícia de que ele teria dito que a mãe dele foi assassinada pelo Diddy por conta da... porque ele parou de ir nas festas. Mas como eu já sei que esse rapaz tem um histórico de quadros de saúde mental, eu tirei ele dali e não vou colocar ele totalmente, não. Mas se você é uma pessoa fofoqueira e desocupada... eu vou ter que colar um durex aqui. Você vai começar a entender essa história. Entendertes? Deixa eu explicar. O Rockefeller, lembra que eles inauguraram o Rockefeller em 96? O Diamond Dash, que é parça do Jay-Z, ele se liga ali. Ele ficou casado namorando ela 4 anos. E tinha um triângulo aqui no meio de amores. A história da Jada se junta aqui com o Tupac, eu tive que linkar o Tupac aqui, mas que também se junta com a Left Eye, porque ele era tipo o Big Brother dela. O Barshi tá aqui, o Keefe D, que tá preso pelo crime do Tupac, diz que foi o Diddy que mandou matar. Me perguntaram agora por conta dos Beatles, aquela parte da teoria doida que diz que esses dois queriam derrubar o Michael por conta da história dos Beatles, assim como tem essa história da Brandy, né? A Brandy junto com ele na situação da Whitney. Tem uns vídeos muito bizarros, tá? Os que falaram bem ali em cima, 50 Cent, Eminem e a Wendy Williams, que tá numa situação bem estranha, porque ela tem um quadro neurológico, então ela tá acho que ela tá num abrigo para idosos ou para pessoas com demência, não sei exatamente, não. Também não fui nesse fio ainda, não. Agora tem mais coisa, vou virar a câmera. Tá, virei o vídeo aqui, fiz uma pausa, meus brincos caíram. Aí eu lembrei que tinha que usar isso aqui, ó. Quem gosta da Cassie Ventura, que é a namorada dele, da Cassie Ventura, namorada do P. Diddy, que foi uma das primeiras que denunciou em 2018, se eu não me engano, do vídeo que ela sofreu espancamento. Ela é a queen disso daqui, gente. Eu tenho vários. Amo, amo, amo. Não sabia que era ela. Vamos falar algumas coisas importantes. Já falei da Oprah. Quem tá perguntando do Leonardo DiCaprio, vai lá no canal da Nath e Isa. Coloca no YouTube, Nath com Y e Isa. Vai na Trindade do Mal e assiste o episódio que descreve todinha a história do Leonardo DiCaprio. Tá um episódio, assim, delicioso, que levanta alguns questionamentos, inclusive sobre a sexualidade dele, que eu acho que é importante pro assunto que eu vou falar mais sério depois, que não tem nada a ver com ele, tá? Quero ser processado. Uma coisa importante que caiu hoje. Lembra que eu falei pra vocês que a Kim Porter, que é a ex-mulher dele, que morreu de pneumonia, né? A Kim Porter, supostamente teria escrito um livro que foi lançado, uma super polêmica, que o livro que era de 60 páginas, feito a partir de mensagem. A gente entrou numa vibe agora de que o livro então é psicografado, tá fora. Foi descartado. Teoria, fofoca, alguém que estava tentando se aproveitar realmente, tá? Tem a história do habeas corpus, que ele contratou uma empresa super especializada para habeas corpus. A minha amiga Cris, do Canadá, que entende dessa parte jurídica, estava me explicando algumas questões da empresa especializada e bababá e tal. E existe a possibilidade dele sair. Acho difícil? Não acho difícil que ele saia, porque eu acho que eles vão ter que fazer um collateral damage, sei lá como é que eles chamam, e como é que a gente fala isso, dano colateral, sei lá. Que é o seguinte, se ele ficar preso, ele vai ser morto. Vão matar. Ele vai de Jeffrey Epstein. E se ele sair, ele vai coagir as vítimas. Então, o máximo que ele puder ficar lá, para que as provas comecem a aparecer, melhor. Porque até agora já tem 120 só no processo, né? Tem um monte de gente assim. Esse cara nunca vai sair da cadeia. Mas eu acho que é melhor deixar as pessoas abrirem a boca. Por isso que a polícia tem ido lá, o pessoal da parte jurídica, incentivando as vítimas a virem à tona, falar que elas estão seguras, porque são anos e anos de situações de coerção, de coação, de tudo que você possa imaginar.
Essa assessora do pedido, ela vai entrar a partir de agora, como eu falei ali. Não sei se ela é escrota, mas assim, é que nem a história do Ashton, né? Do Ashton, tem muito boato, então assim, fica por ali por enquanto, tá? Se tornar uma pessoa boa, ele vai passar por um processo de transformação para uma corzinha amarela, porque pode ser uma vítima. É que nem a história da Beyoncé, Solange, da Rihanna, do Macaulay, Mariah, J.Lo, pra mim todo mundo ainda é vítima, tá? Tem aqueles que são vítimas processadas e tal. O povo escroto mesmo, assim mesmo, a gente já tá mais em vermelho. Quem me acompanha nos stories, agora vem a parte que os fofoqueiros em desocupados, né? E aí, desocupados mesmo, né? Vou falar, se você não segue o canal ainda, não curte, não comenta e não compartilha, fica difícil continuar fazendo vídeo, tá, gente? E outra coisa, vou ser bem honesto, se você segue qualquer pessoa que produz conteúdo, seja de qualquer área, curte, comenta, compartilha, porque às vezes é isso que a pessoa recebe como reconhecimento, entendeu? Não é que a pessoa faça para receber isso, não, mas é como se você dissesse assim, gostei do seu trabalho, ficou muito legal. Então assim, eu tenho vários influenciadores bons que eu sigo e que assim, eu compartilho, eu comento porque o trabalho deles é muito bom. Porque senão a gente fica dando palco para picareta. A gente vai dar palco pra gente picareta, que faz... produz mal-estar online, que vende golpe, que vende lorota. Então assim, eu chamo dos meus influenciadores de estimação, pessoas que eu sigo e faço questão, né? Rosana Herman, a Bic Miller, o Álvaro Leme, sabe? É gente que produz coisa muito legal. Então faça isso, tá bom? Então vamos lá. Agora é a parte que os desocupados e fofoqueiros... Ai, peraí, deixa eu ligar meu ar. Deixa desligado. Sai um pouquinho da fofoca e vamos entrar um pouquinho na teoria, tá? Deixa eu te explicar pra vocês uma coisa. Eu falei nos meus stories, quando a gente estava chegando à questão do sadismo e perversão, aí a gente entra numa coisa mais técnica. E aí eu vou tentar explicar para vocês o que eu quis dizer. Peraí que o cachorro, peraí. Modo professor ativar. Tem algo que a gente chama na saúde mental, nas ciências que estudam a saúde mental, então senta, pega a cadeira, porque agora é palestrinha mesmo. Ficou escutando a fofoca, vai aprender isso aqui também. Pronto. Que é o seguinte... a gente chama de estrutura de personalidade, a estrutura da personalidade, né? É uma construção das ciências de saúde mental. Ah, mas o que é personalidade? Bom, personalidade é quem eu sou, o que eu sinto, como eu me expresso, como eu me visto, como eu interajo com o meio ambiente, como eu interajo com as pessoas. É essa construção da minha subjetividade ao longo da minha vida, que transpira, que excede pelos meus poros. E aí, gente, não estou falando... De novo, eu não tô dando aula para psicólogo. Psicólogo sabe disso. Tô falando para quem não é da psicologia, tá bom? Senão daqui a pouco eu vou dizer, não vou usar termo técnico porque eu não tô dando aula e não tô com slide aqui. Então essa é mais ou menos a maneira como a gente... essa é a nossa personalidade. Ela se constrói durante a minha infância, ela se reafirma na minha adolescência, e aí a gente entende que a partir dos 18 anos ela está construída. É como se fosse um prédio. Como se fosse um prédio. E aí... né? É claro que nesse processo são vários fatores. Você tem fator genético, você tem fator familiar, você tem fator social, você tem fator financeiro, você tem fator de acesso, você tem religião, você tem cultura, essa coisa que vai bombardeando nesse processo de construção de subjetividade. Presença dos pais no processo, igreja, educação, tudo é um fator nesse processo aí, tá certo? E nesse processo de construção que se faz na infância e se reafirma na adolescência, o processo é o mesmo, mas a maneira como a gente passa é totalmente diferente, né? Porque temos vetores totalmente diferentes e somos únicos. Algumas pessoas enfrentam algumas situações e desenvolvem quadros psicopatológicos que têm traços em comum ou que têm algumas características em comum. E alguns deles a gente vai chamar de transtornos de personalidade, tá? Transtornos de personalidade, então, são pessoas que nesse processo de construção, várias coisas aconteceram, coisas diferentes para cada pessoa, tem múltiplas possibilidades, mas que esse processo não ficou muito legal e ela tem um transtorno psicológico que tem sinais e sintomas, alguns relativos ao outro, alguns relativos a ele mesmo e tal. E um grupo desses transtornos de personalidade mais comuns é o que a gente vai chamar de grupo B, que é um cluster que a gente chama B, né, que tem alguns transtornos psicopatológicos que são mais
propensos a alguns tipos de crime. E aí a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, que antigamente era chamado de psicopatia, sociopatia. Eu sei que tem uma diferença no termo técnico, eu não estou dando aula e não vou explicar isso agora. Mas para vocês, psicopatia, transtorno de personalidade, tal, né? Transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente entende como psicopata. Isso é uma leitura já de diagnóstico. A outra construção de estrutura de personalidade que eu falei é pela vertente psicanalítica. Tá. Por que eu tô dizendo isso? Então, assim, a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, ou sociopata ou psicopata, tem um conjunto de características, de critérios, de questões, de diagnósticos que estão papum, você encontra, acabou. Do ponto de vista de subjetividade, de entendimento psicodinâmico, baseado em algumas teorias que vão pela linha da psicanálise, a gente chama essas pessoas de perversos, né? São pessoas chamadas de perversas, que também podem ser chamadas de, no caso em questão, aqui a gente está falando de sadismo, a gente está falando de uma pessoa sádica. E aí, essa expressão, essa leitura que eu estou dando agora é uma leitura que não é para todas as escolas da psicologia, tá? A questão dos diagnósticos são iguais para todo mundo. Aqui é uma interpretação dentro da leitura que eu trabalho e tem outras leituras diferentes. O que acontece? Aí, bonequinhos. Quem assistia meus vídeos sabe que eu uso bonequinho para explicar. Eu tenho duas pessoas que se relacionam. Quando elas se relacionam, o meu prazer passa por você. E o meu prazer também passa por você. E a gente tem uma relação saudável. Toda relação entre duas pessoas que sejam conscientes, adultas, em estado de consciência, de consentimento participativo, sem coação, e que também não envolva animais, que não envolva, e que todo mundo participe, é uma relação saudável. Quando muda isso, que dá algum problema. Quando você tem, por exemplo, as pessoas que são fronteiristas, exibicionistas, porque essa pessoa aqui que está sendo observada, esfregada no ônibus, ela não está participando, e aí não é saudável. Então, nas relações saudáveis é assim que acontece. A pessoa perversa ou a pessoa sádica, tcharam, o prazer dela não está na outra pessoa. O prazer dela é regido pelo que a gente chama de pulsão de morte, de destruição, de dor, de sofrimento. Então, ela não se relaciona com a outra pessoa, ela usa e pisa em todo mundo para poder ter tudo o que ela quer e que ela deseja. É uma coisa muito forte. Ele passa pela outra pessoa e volta para ela. Ah, Eduardo, você tá falando que o Puff Daddy é um sádico? Não, não estou falando, porque ele não é meu paciente, não sou psicólogo dele, blá, blá, blá. O que eu estou dizendo é que, baseado no que descrevem as vítimas, e aí eu tô falando das 120 vítimas do processo novo, das 50 vítimas anteriores, do processo da Don Richard contra ele, do processo do Little Rod contra ele, dos depoimentos da Jaguar Wright, dos depoimentos do 50 Cent, do Eminem, da Wendy Williams, no depoimento do Keefe D, da Jada, no depoimento de várias pessoas aqui, que esta pessoa que eles descrevem como um grande gangster que une Al Capone com Ted Bundy é uma pessoa totalmente sádica. É isso que me chama a atenção nesse caso. Totalmente sádica, porque tudo dele envolve dor, poder, sofrimento, manipulação, coerção. Uma pessoa que estupra crianças e adolescentes de 9 anos de idade, de 13, que pega uma pessoa, um ser humano, e entrega como objeto sexual para os outros, que filma, que grava, que chantageia, que manda matar, que manda bater, que espanca, que soca a cara de uma mulher no chão. Isso tem nome e isso se chama sadismo. Tá certo? Quando você tem uma relação. Então, quando eu falo, por que eu fiz essa volta toda? Tadinho, ele é uma pessoa doente. Doente de cu é rola. Ele tem um transtorno de personalidade, ele tem um quadro de psicopatia, que ele se construiu de uma maneira equivocada, né? Tem situações que não envolvem culpa, essas pessoas não têm culpa. Então, assim, não são pessoas boazinhas e tadinhos e doentes, não, são pessoas que têm um transtorno de personalidade e dentro da psicopatia, o pior subtipo na leitura com a qual eu trabalho é o subtipo sádico. Quem já assistiu qualquer palestra minha sabe que eu falo sobre o sadismo, uma porcentagem dentro dessa psicopatia mais clássica e comum.
Então, assim, a gente não tá falando de uma pessoa pobrezinha, coitadinha, doente, porque é sádico. Quando eu falei sádico, eu falo sádico no sentido mais perverso que a literatura de saúde mental pode descrever. Essa pessoa que eles descrevem nesse cenário aqui é uma pessoa sádica. Se é ou não o Puff Daddy, o que vai mostrar agora são os processos. Mas o que a pessoa que escutou 120 pessoas que foram escutadas por esse... Eu não sei se é promotor, se é delegado, se é xerife, se é Power Ranger, não me interessa, né? Mas é uma pessoa legal nos Estados Unidos. Descreve cenas de horror. Cenas que tem vídeos, pessoas que foram filmadas sendo estupradas, pessoas que foram filmadas sendo abusadas, meninas que foram drogadas, vendidas e prostituídas, que saíam de uma festa depois de tomar soro, pessoas que iam num show e ele fazia assim, oi, gostei daquela menina, levava aquela menina do show pro hotel, dava droga, bebia, estuprava, filmava, jogava depois fora, coisa grave. Então assim... eu sou um desocupado, mas que isso me chama muita atenção, porque isso envolve os maiores nomes que a gente pode falar. E, assim, não precisa ser muito paranoico para entender que existe uma máfia que domina a música R&B americana, uma máfia machista, uma máfia misógina, uma máfia fóbica, que nitidamente fazia tráfico de mulheres talentosas que eram vendidas como objetos, porque quando a mãe da Aaliyah, os parentes da Aaliyah declararam que a mãe sabia que ela sofria violência doméstica, se você dá uma criança de 15 anos para se casar com um abusador, porque ela queria usar o dinheiro, o nome disso é tráfico. Então tem várias situações que você observa aqui de tráfico, de mulheres, de violência. É uma coisa muito gigantesca, muito gigantesca. Então assim, por isso que, né, me chamou toda essa atenção. Tem muita coisa que vai aparecer ainda, muita gente, muitos atores, muitas empresas que foram coniventes. São 20 anos. Quando você pensa num psicopata sádico, a pior coisa que essa pessoa pode ter é dinheiro e poder. Porque ele é imparável. Eu ia falar unstoppable. Ele é imparável. Você não consegue segurar. E é um poder que vai crescendo, 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 crescendo e inflama a onipotência de uma maneira... Ah, Eduardo, eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço, você conhece, a gente trabalha, tem uns que estão assistindo aqui, né? São muito comuns. A questão é o quanto essa pessoa consegue de poder e de dinheiro para satisfazer esse sadismo. Eles estão entre nós e sempre estiveram. E aí eu falo isso porque há 20 anos que eu atendo em consultório e as demandas são vítimas dessas pessoas. Vítimas o tempo todo, o tempo todo. Então é um transtorno de personalidade muito comum, um cenário que é muito comum, isso aqui é muito comum. Mais comum do que vocês imaginam, né? Vítimas de tráfico de mulheres, que acontece muito no Brasil. A gente se faz de doido. O que tem de mulher traficada nesse país é uma coisa doida. E todo mundo fica... Não sei. Entendeu? Então, assim... Bom, apoie-se www.vdmc.com.br. Não vai valer horas complementares. Eu não sei porque que eu fiz essa volta toda, mas eu acho que era isso que eu queria explicar para vocês. Tem mais coisa que eu tô lendo. Meu caderninho aqui já foi o material de hoje. E não, a Post-it não me patrocinou. Eu tive que comprar Post-it preto, vermelho, entendeu? Então vai lá no perfil da Post-it Brasil, no Instagram, e comenta lá, porque eu fiz um pedido. Eu falei, poxa, me manda material, porque eu preciso montar um quadro. Não disse que era um surto, né? Mas não se preocupem, segundo meu psicólogo, eu estou bem. Isso é só uma diversão. Agora eu preciso ir, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso tirar a maquiagem. Porque hoje foi um dia de aula, atendimento, trabalho. Isso daqui foi um momento de lazer meu, diversão minha, de desocupação minha, que eu compartilhei com vocês. Não é nada sério, né? É um momento de descontração de uma pessoa desocupada. Beijo.